E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre Copa do Mundo de Basquete. A Copa terminou nesse último final de semana. A Alemanha foi a grande campeã, bateu a Sérvia na final. A Alemanha conquistou seu primeiro título e já foi de forma invicta. Então, assim, título inédito e título invicto para a Alemanha. Que campanha dos alemães. Foi uma baita de uma Copa, foi uma edição muito maneira, foi uma Copa do Mundo de basquete cheia de surpresas, né? Pô, a França não passou da fase de grupos. Estados Unidos e Canadá disputaram o terceiro lugar. Muita gente apostava que essa seria a final da Copa. A Espanha não chegou nem na semi. A Letônia quase chegou na semi. Então, foi uma Copa cheia de surpresas, foi legal pra caramba acompanhar essa Copa do Mundo de basquete. Foi a primeira vez que eu cobri uma Copa, então curti muito a experiência. E nesse vídeo eu quero falar sobre os destaques dessa Copa do Mundo de basquete, sobre os destaques individuais desse Mundial. Primeiro, eu irei comentar sobre os jogadores que foram premiados pela FIBA, né, os jogadores que receberam os prêmios oficiais da FIBA, e depois eu irei trazer alguns jogadores, irei falar sobre alguns nomes que, na minha opinião, merecem um destaque, porque brilharam nessa Copa. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar. Vamos começar. Começando aqui, rapaziada, com os 5 melhores jogadores escolhidos pela FIBA. Segundo a FIBA, esses foram os 5 melhores da Copa do Mundo de basquete. Dennis Schroeder foi eleito MVP. Schroeder, da Alemanha, terminou a Copa com 19,1 pontos de média e 6,1 assistências. O Schroeder foi o grande nome da campeã, então plausível ele levar o MVP. Eu não teria dado o MVP para o Schroeder. O meu MVP iria para o Luka, tá? Na minha opinião, o Luka deveria ter sido eleito MVP da Copa, porque, na minha opinião, ele teve atuações, ele teve números mais espetaculares do que o Schroeder. Mas eu entendo totalmente o Schroeder ter levado o MVP, porque, de novo, ele foi o cara da campeã. E ele teve atuações muito grandiosas. Ele teve um jogo de 30 pontos e 8 assistências contra a Austrália. Na final, ele foi muito decisivo, 28 pontos. Foi ele que matou a bola que deu a vitória para a Alemanha, que matou o jogo. Ele também foi o cara que matou a bola que acabou com o jogo contra os Estados Unidos, aquela bola na cara do Austin Reeves ali na média distância. Então, eu entendo o Schroeder levar o MVP. Discordo, mas entendo. Para mim, o MVP seria o Luka, tudo bem. Por falar no Luka, ele tá aí entre os 5 melhores. O Luka terminou com 27 pontos de média, 7,1 rebotes e 6,1 assistências. É que o último jogo do Luka não foi bom. O Luka ele foi anulado pelo Dillon Brooks no jogo entre Eslovênia e Canadá. Foi expulso antes do jogo terminar, então a última impressão do Luka não foi muito boa, mas a Copa inteira do Luka, na minha opinião, foi espetacular. O Shai também tá aí. O Shai teve uma baita de uma Copa, 24,5 pontos de média. Ele foi muito decisivo para o Canadá, apareceu muito bem na grande maioria dos momentos decisivos aí do Canadá. No clutch, o Shai apareceu, o Shai decidiu, então merecidamente ele tá aí. Anthony Edwards oscilou um pouquinho, mas jogou bem, 18,9 pontos de média, foi o grande destaque dos Estados Unidos. E o Bogdanovic foi o cara que liderou a Sérvia para a final. Um time que não teve Nikola Jokic, chegou na final muito por conta do Bogdanovic, que terminou com 19,1 pontos de média. Decepcionou um pouquinho na final contra a Alemanha? Putz, decepcionou um pouquinho, cara, mas o Mundial dele foi muito bom. O FIBA Bogdanovic é muito bom. O melhor técnico da Copa do Mundo de basquete foi o Luka Banki, da Letônia.
ele que fez um trabalho espetacular, espetacular. Letônia chegou no 5º lugar, mesmo sem o Kristaps Porzingis, um basquete muito coletivo, um basquete muito bonito de se ver. A Letônia praticou aquele basquete simples, mas bonito, sabe? O simples bem feito. Então, eu concordo que o Luka Banchi, ele foi o melhor técnico da Copa do Mundo de Basquete. Pô, a Letônia quase chegou na semi e venceu França, Brasil, Espanha. Ficou a uma bola de 3 convertida do Davis Bertans de chegar numa semifinal. A Letônia, na minha opinião, jogou melhor do que a Alemanha nas quartas. Então, merecidamente, o Banchi levou o prêmio de melhor técnico. Eu não questiono. Para mim, ele realmente foi o melhor técnico da Copa. O depois foi ele, Dillon Brooks, meus amigos. Que Copa que o Dillon Brooks fez, hein? Ele fechou a sua participação na Copa cozinhando a seleção dos Estados Unidos. Ele quase meteu 40 pontos contra os Estados Unidos na disputa pelo 3º lugar. E na defesa, realmente, o Dillon Brooks foi espetáculo, né? O Canadá sofreu, em média, apenas 51,9 pontos por jogo. Foi uma baita de uma defesa. E o Dillon Brooks foi uma peça crucial para essa defesa canadense. O Dillon Brooks realmente foi muito bem. Ele anulou o Luka Doncic. Nossa, cara, realmente eu tenho que dar o braço a torcer. Dillon Brooks fez uma Copa fantástica. Eu critico quando eu tenho que criticar. E eu elogio quando tem que elogiar. O Dillon Brooks merece elogios. Realmente jogou bem para caramba. Jogou bem pra cacete. E o jogador que foi eleito a estrela jovem da competição foi o Josh Giddey, o jogador do Oklahoma City Thunder e da seleção australiana, levou o prêmio de estrela jovem. O Josh Giddey, ele foi o cestinha da seleção australiana e também foi o maior reboteiro da seleção. A Austrália foi meio que uma decepção nessa edição, mas o Josh Giddey fez um bom torneio, fez um bom mundial e levou o prêmio de estrela jovem. Eu teria dado esse prêmio para o Artur Zagars, da Letônia. Mas, tudo bem. Não serei eu a questionar o prêmio dado ao Josh Giddey, até porque é o armador do meu time. Então, fico feliz pelo meu menino. Agora, eu irei falar sobre alguns jogadores que não receberam prêmios individuais da FIBA, mas que, na minha opinião, merecem o destaque. Na minha opinião, brilharam nesse Mundial. O primeiro jogador aqui que eu separei é o Carlik Jones, do Sudão do Sul. Carlik Jones, que foi MVP da D-League, jogando pelo time afiliado do Bulls. Ele jogou muito, né? Ele foi o líder em assistências do Mundial, 10,4 assistências de média. O Carlik Jones, esse cara vai ter espaço na NBA. Eu acredito que se ele não receber um contrato two-way nessa off-season, ele recebe na próxima, tá? Ele recebe na próxima. O Carlik Jones se mostrou um armador muito completo, ótimo passador, ótimo scorer, tem uma boa precisão na média e longa distância, é um cara que infiltra bem, trabalha bem no pick and roll. Então, o Carlik Jones, ele foi um dos grandes destaques, foi um dos melhores armadores dessa Copa e não se surpreenda se ele acabar pintando em algum time na NBA nessa próxima temporada. Para mim, ou ele vai para a NBA nessa temporada, ou ele consegue um contrato two-way com algum time, ou ele vai para a Europa, joga na Euroliga e consegue um contrato na NBA na temporada seguinte. Para mim, esse é o destino do Carlik Jones, que jogou muito, muito. O outro jogador que eu separei aqui, a seleção dos Estados Unidos foi uma decepção, tá, na Copa, mas tiveram ali os seus destaques. O Anthony Edwards jogou bem, realmente, ele apareceu ali entre os 5 melhores jogadores eleitos pela FIBA. Mas para mim um cara que merece o destaque além do Anthony Edwards e que foi algo bom em meio a todo o caos que foi ali a seleção dos Estados Unidos, é o Tyrese Haliburton, cara.
Haliburton, ele para mim, ele foi o melhor reserva dessa edição de Copa do Mundo, tá? Ele teve 5,6 assistências de média saindo do banco, 1,5 roubo de bola, teve mais de um bloqueio de média e teve um aproveitamento de 47,2% no perímetro. Toda vez que o Haliburton entrou em quadra, toda vez que ele entrou no time dos Estados Unidos, ele melhorou o time. Ele mudou o jogo. O Haliburton, na minha visão, deveria ter sido colocado como titular durante a competição. Ali, depois do terceiro jogo, o Steve Kerr tinha que ter tirado o Jalen Brunson do time titular e colocado o Tyrese Haliburton. Eu acho que o resultado poderia sim ter sido diferente com o Haliburton como titular. Para mim, ele foi o reserva mais impactante em toda a Copa. Então ele merece um destaque. Outro jogador que eu separei aqui, tem jeito, né? Iago. Pô, o Iago jogou muito. Que mundial do Iago, né? O Iago, ele saiu enorme dessa Copa do Mundo de basquete. O Iago que vai jogar no Estrela Vermelha nessa próxima temporada, um dos grandes times da Europa. O Iago, ele terminou a Copa com 14,8 pontos de média e 7,2 assistências. Nossa, o Iago jogou muito, velho. O Iago, em vários momentos, carregou a seleção brasileira ao lado do Bruno Caboclo. O Iago foi o grande protagonista da seleção brasileira e, na minha opinião, ele é o cara desse próximo ciclo. O Iago é o cara da seleção brasileira de basquete nesse próximo ciclo e pode ser o cara da seleção nos próximos anos. Eu enxergo o Iago chegando na NBA nos próximos anos. Ele mostrou uma qualidade enorme na última Summer League, jogando pelo Bulls, e nessa Copa ele entregou ótimas atuações, entregou ótimos números. Ele chamou a atenção. O Iago, para mim, foi sim um grande destaque. Próximo jogador, já falei dele, quando eu comentei sobre o prêmio de estrela jovem, Artur Zagars, da Letônia. Esse cara surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava nada dos Zagars. Ninguém esperava nada da seleção da Letônia. A verdade é essa. E o Zagars surpreendeu. Para mim, ele foi o melhor jogador da Letônia na competição. Eu entendo que o Bertans jogou muito bem. O Bertans, ele foi o jogador de mais nome no time da Letônia, na ausência do Porzingis. Mas para mim, o melhor jogador da Letônia na competição foi o Zagars. O Zagars, que tem somente 23 anos, ele terminou a Copa com 12,4 pontos de média, 7,4 assistências e quebrou o recorde de mais assistências distribuídas em um jogo na história da Copa do Mundo de basquete. Se eu não me engano, foram 17. O Zagars jogou muito. Não é à toa que o Fenerbahçe já correu e contratou ele, contrato de 3 anos. Esse é um cara pra gente ficar de olho no basquete europeu. É um armador que pode ser um grande protagonista na Europa. NBA, não sei. Não me surpreenderia daqui a um tempo, mas hoje eu consigo enxergar o Zagars se tornando um dos grandes nomes do basquete europeu. Esse moleque é muito bom. Inteligente, uma baita de uma leitura de quadra, uma maturidade muito grande para um jogador tão jovem e de tão pouco nome. Então, Artur Zagars, da Letônia, grande destaque. Eu teria dado o prêmio de estrela jovem para ele, tá? Ele seria a minha estrela jovem dessa Copa do Mundo de basquete. E o último jogador que eu separei aqui, não poderia faltar ele, né? O Kobe Bryant canhoto, Rondai Hollis Jefferson, da Jordânia. O Rondai, ele foi uma das grandes figuras dessa Copa do Mundo de basquete, né? O Rondai, que já teve passagem na NBA, jogou no Brooklyn Nets, se eu não me engano, jogou também no Toronto Raptors. Hoje ele não joga mais na NBA, ele perdeu espaço. Ele jogou a Copa do Mundo de basquete, sabe, em vestes de Kobe Bryant.
em vestes de Kobe Bryant. E ele entregou números fantásticos, 23,6 pontos de média. Teve algumas atuações com mais de 30 pontos. Peraí que eu até tirei ele aqui da tela. Voltou. Aí, coisa linda. Várias atuações de mais de 30 pontos. Nossa, cara. O Rondai, ele flertou com o triple-double, quase que ele conseguiu um triple-double. Seria o primeiro triple-double da história da Copa do Mundo de Basquete. Então, o Rondai foi uma figuraça dessa Copa. Um dos grandes personagens dessa Copa, uma das grandes histórias dessa Copa do Mundo de Basquete. Eu, sinceramente, não vejo o Rondai voltando para a NBA por conta da idade e por conta do seu histórico de lesões. E também porque ele já não deu certo na NBA. É muito difícil a NBA dar uma segunda chance. Tá bom? Então, eu não vejo ele voltando para a NBA, mas nessa Copa ele foi um dos grandes destaques. Não tem como você se lembrar dessa Copa do Mundo de basquete sem se lembrar do Kobe Bryant canhoto. Não tem como. Então, Rondai, grande destaque também deste Mundial. Então, para mim, esses foram os destaques individuais. Poderia citar o Avramovic, da Sérvia, que também jogou muito bem. O próprio Valančiūnas, da Lituânia, também jogou muito bem. Mas, para mim, esses caras foram os destaques. Foram os caras que realmente brilharam nessa Copa do Mundo. Fechou? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da cobertura que eu fiz dessa Copa. Eu já estou muito animado para a próxima. Estou muito animado mesmo. Eu falei no vídeo da vitória da Alemanha contra a Sérvia e volto a falar aqui. Eu me apaixonei pelo basquete FIBA. Eu estou apaixonado. Eu vou acompanhar essa temporada da Euroliga. Não sei se eu vou produzir conteúdo aqui no canal sobre a Euroliga. Ainda não sei. Mas eu quero acompanhar. Eu estou muito animado para a Olimpíada. Estou muito animado para a próxima Copa. Eu realmente curti muito a experiência e espero que vocês também tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.